Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, iniciando 2026, né? Com o professor Marcelo Marchini. Ele é do Colegiado de Ciências Contábeis, atual coordenador. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e fico feliz de poder conversar com vocês aqui hoje. Queria pedir para você falar uma breve introdução assim sobre a sua trajetória acadêmica, porque ela é bem legal, né? Você se formou em Ciências Contábeis, fez mestrado em administração, depois você foi para educação, doutorado, então ela é bem multidisciplinar, né? É bem diferenciada. É. Não toda, né? Sintetizada, né? Tá, assim, eu até 2000 e... Quer dizer, a partir de 2001, quando eu ingressei efetivamente no ensino superior, né, em instituições privadas, né, eu já estava fazendo mestrado, né, então nesse período. E eu fui fazer o mestrado em administração justamente porque a gente não tinha no cenário da pós-graduação em contabilidade muitos programas, né? A gente tinha no eixo Rio-São Paulo. Distante. Eu acho que era eixo Rio-São Paulo. Uhum. Eu sei que a USP tinha, a UFRJ acho que já tinha mestrado, eu acho que a FGV do Rio também tinha um mestrado que depois acabou fechando. Então, assim, era muito inviável, né, para quem precisava trabalhar, né, e se sustentar, né, sair e ir para o Rio de Janeiro. E aí eu acabei fazendo como muitos professores da época faziam, mestrado em outras áreas, né? Muitos iam para Santa Catarina fazer engenharia de produção e eu fiz em Maringá, na administração, que eu já tinha me graduado em ciências contábeis na UEM, né? E do ladinho ali, né, já tinha o curso de mestrado em administração e eu fiz ali, né? E foi por uma necessidade mesmo de me manter no ensino superior, né? Então, eu já gostava de dar aula, né? Já tinha, antes de terminar a graduação, eu já tinha tido algumas experiências na graduação, porque eu fiz graduação no ensino, né, de graduação, porque eu fiz graduação na UEM, mas trabalhava no Sesumar como estagiário e depois como contador. E lá no Sesumar, mesmo quando eu estava como estagiário, eu entrava em sala de aula para substituir professor, para, enfim, uma espécie do que hoje é monitoria, né? Mas não tinha nada formalizado. Então eu já tinha alguma experiência, dei aula em cursinho preparatório para concurso, né? Quando eu estava na graduação ainda. Então eu já sabia que seria por ali que a docência faria parte do meu fazer profissional. E aí o mestrado era uma necessidade, né? Então fui fazer o mestrado. E aí, enfim, rolou o tempo, né? Fiz o concurso aqui na Unespar, na antiga FECILCAM, né? E aí, ao ingressar aqui, né? Naturalmente o processo né? Bom, se você quer se capacitar mais, se você quer ter outras oportunidades de desenvolvimento profissional dentro da universidade, você tem que ir para o doutorado, né? E nessa época, né, eu já tinha decidido que eu focaria mais a minha atuação profissional. Estou fazendo um hiato aí, né, para não ficar muito tempo aqui falando, né? Mas nessa época eu já tinha decidido que o ensino superior, né, a educação seria a minha atividade profissional principal. Então, assim, para você participar de editais de pesquisa, para você, enfim, né, fazer outras coisas além de sala de aula, né? E o doutorado era necessário. E na área das ciências sociais aplicadas, enfim, na área de negócios como um todo, né, onde contabilidade se inclui, a gente não tem uma formação para o ensino. A gente não tem na graduação. E mesmo no mestrado, eu tive uma disciplina eu acho que o nome dela era Educação e Administração, em que a gente também só discutia alguns aspectos muito superficiais, né? Então eu não tive nenhuma formação. E aí eu falei, bom, já que o meu negócio agora é, né, a educação e trabalhar e me desenvolver nesse caminho, eu acho que nada mais interessante
do que eu conhecer, né, o campo da educação, né, para melhorar a minha prática profissional mesmo. Por isso que, diferente de muitos colegas, né, na época, muitos colegas da área de administração iam fazer doutorado em administração, né, o pessoal da economia em economia, o próprio pessoal de contábeis começou a sair para contabilidade, e eu fui para a educação, né, para tentar entender melhor o que eu fazia aqui dentro da universidade, enfim, melhorar a minha prática profissional. E assim, me surpreendi positivamente, achei que iria ter muita dificuldade, né, porque é uma área totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, no campo dos negócios, né? E aí me surpreendi positivamente, gostei muito, e aí falei, bom, é por aqui que eu acho que eu vou agora me dedicar profissionalmente, né, no campo da pesquisa. Vou pesquisar sobre isso, né? Então, muito resumidamente, né, foi mais ou menos essa minha trajetória, né, e o objetivo de eu ter ido para a educação. Né? Começou lá na administração e foi lá? Isso. Bacana. Professor, você tem 24 anos de trajetória acadêmica, né? Aproximadamente 25 agora. 25 completos, perdão. Então, como é que foi essa transição da prática contábil administrativa, né, para você se dedicar exclusivamente na docência e como que essa vivência em instituição privada e até mesmo pública, você teve algumas experiências, né, em instituição privada e agora na pública, ela moldou, a sua visão sobre o ensino superior? Tá. Bom, como qualquer estudante de contabilidade, você tem vontade de trabalhar na área que você está, né, se formando, está estudando, né? E eu tive a sorte de ter um professor na 4ª série que me deu a oportunidade de estagiar em contabilidade. Ele era contador do Sesumar, né, na época, isso em 1998, 97, 98. E assim, a disciplina era auditoria e perícia contábil, né, uma disciplina bastante técnica. E eu ia bem nessa disciplina, né, enquanto aluno, né? Eu nunca fui um aluno nota 10, mas eu também nunca fui um aluno, né, média. Né? Porque eu sempre me envolvi com a vida acadêmica. Eu fui do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis. Na época da graduação eu fiz em 5 anos, né? Então 4 anos desses 5 anos eu me envolvi com o Centro Acadêmico, com o Diretório Central lá na UEM. Então eu vivia o curso, mas também vivia, né, outras instâncias da universidade. Então eu não era um aluno nota 10 porque eu também não ficava... então assim, não era o estudo para mim era assim, tipo, eu tenho que ir bem, mas também não preciso ser o melhor aluno da sala. Mas nessa disciplina, assim, eu acho que eu me dava bem com o conteúdo, enfim, e fui bem, e esse professor me chamou para estagiar lá no Sesumar. Então eu comecei, né, a minha vida profissional fazendo estágio no Sesumar. Só que assim, o Sesumar é uma instituição de ensino superior, né? Então eu fazia um curso de ciências contábeis, né, vivia a universidade, né, integralmente, praticamente, né, como estudante, como representante de centro acadêmico, diretório central, e aí fui fazer um estágio numa outra instituição de ensino superior, né? Então eu respirava a instituição de ensino superior, das 7 da manhã, que eu fazia pela manhã, né, até as 11 da noite. Tá? Eu acho que isso me influenciou, né, bastante, porque os meus amigos, meus colegas, hoje, muitos amigos até hoje, vieram desses 2 ambientes, né, da universidade pública e da instituição privada. Bom, mas... terminei a graduação, permaneci no Sesumar por um tempo como profissional da contabilidade, e aí eu fui dar um curso de um software específico de contabilidade numa instituição do Mato Grosso do Sul, e nessa instituição fiquei uma semana rodando, eles tinham 3 unidades, dando curso nessas 3 unidades, e aí voltei para o Sesumar e recebi uma proposta de trabalhar com eles lá, né? E aí nesse trabalho lá era para trabalhar com a graduação e cuidar da parte financeira deles também, né? Então lá eu trabalhava, né, na graduação e na parte financeira. Terminou meu contrato com essa instituição, saí dessa instituição, voltei para Maringá. Voltando para Maringá, voltei para o Sesumar novamente, né? Peguei aula no estado de São Paulo também e abri um escritório de contabilidade, né? Eu, a Cristine e mais 2 sócios, né?
E aí fiquei um tempo com esse escritório de contabilidade. Então, assim, nunca parei de trabalhar com o ensino superior, né? Fazendo todas essas coisas, né? No Sesumar, na contabilidade, como contador, depois como responsável pela parte financeira dessa instituição privada, depois no escritório de contabilidade, né? Só que eu comecei a perceber, né, que o mercado de trabalho, o mundo do trabalho contábil não me fascinava tanto quanto o ensino superior. Apesar de remunerar muito melhor na época, né? Mas, assim, eu falei, cara, eu preciso decidir, né, em algum momento mais para frente, o que eu quero fazer da minha vida, né? Se eu vou focar no mercado profissional ou se eu vou focar no mundo do ensino, né? E aí tive um problema de saúde que me ajudou a acelerar a decisão, né? E aí decidi ficar só com o ensino superior. Aí vendi minha parte no escritório, saí, né, do mercado profissional formalmente, né? Você sempre fica fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas eu não tinha mais um compromisso, né? E aí parei e falei, agora eu preciso me organizar. Estava com aula em São Paulo, estava com aula em Maringá, no Sesumar. E eu já tinha dado aula na UEM também, como professor temporário, colaborador. E lá eu vi o que o professor do ensino superior fazia além de dar aula. Porque, estando no Sesumar ou nessa outra instituição privada que eu trabalhei, o professor é um professor de sala de aula, né? Então, não pesquisa, não faz extensão. Não assume gestão, não desenvolve projetos, não faz nada. E aí, na UEM, eu percebi que tinha muito mais coisa, né, para ser feita além de dar aula. E eu já gostava de dar aula, né? E aí eu falei, cara, então eu vou, acho que, me preparar para um concurso público, né? E foi uma época que não tinha muito concurso público, né? Foi uma época de vacas magras para o ensino superior público, porque quase não havia possibilidade de concurso. Mas apareceu aqui na FECILCAM na época, né? Eu já tinha vindo para cá, já conhecia o pessoal aqui, já dava aula de especialização aqui na época. E aí saiu o edital de concurso, falei, do lado de Maringá também, né? Vou fazer. Vou tentar. E estou aqui até hoje, né? Então, assim, acho que essas duas experiências, né, tanto no mundo profissional não acadêmico quanto no mundo profissional acadêmico, e uma boa parte dela em instituições, né, de ensino superior, tanto no acadêmico quanto no não acadêmico, me direcionou, né, acho que um pouco, né, me condicionou, não sei se a palavra certa é condicionar, mas me direcionou um pouco para essa decisão de ficar no ensino superior e decidir fazer um concurso público, entrar numa instituição pública e buscar outros tipos de desenvolvimento profissional, né? Então, moldou um pouco nesse sentido, né? As experiências, elas são diferentes, mas guardadas alguns cuidados, né, você pode transpor, né? Então, isso me ajudou bastante no começo, porque eu não entrei aqui um professor cru, né? Assim, tipo, essa é a minha primeira experiência. Não, tanto no ensino superior público, que não era a minha primeira experiência, eu já tinha dado aula na UEM, quanto no ensino superior privado. Então, quando eu entrei aqui, né, isso me ajudou bastante, né, no sentido de entender, né, melhor que a educação não era só aquilo que eu já tinha experienciado, mas a educação superior, né, mas ela poderia ser muito mais, né? Então, acho que foi uma construção interessante, né, que me trouxe, né, até aqui e até onde eu estou hoje, né, que é o meu foco, né, o ensino superior. É o que você faz e gosta, né? Pensando agora que você tem um dizer lá no seu currículo Lattes, que a gente andou investigando, né? Tem assim que você encontrou na docência o seu lugar no mundo. Então, o que a contabilidade, enquanto uma ciência social aplicada, ela oferece de mais gratificante para você decidir seguir a carreira de pesquisador e professor? Porque aí você está dentro dessa área, né, de contabilidade. Sim. A contabilidade surgiu na minha vida, né, assim, lá quando eu decidi. Na verdade, nem fui eu que decidi entrar em contabilidade, né? Decidiram por mim, né?
Eu tenho um tio que ele ele era sócio do irmão, ele é um tio porque é casado com uma irmã do meu pai, né? Então não é um tio de sangue, né? Então ele tinha um irmão, tem um irmão, né? E eles eram sócios num bar que em frente ao UEM, né? Chamado Padoca, tá lá até hoje, né? Só que esse meu tio já não é mais sócio, né, desse irmão dele. E eu terminei o ensino médio hoje, né, um segundo grau antigamente, e comecei a trabalhar lá nesse bar, né, ajudando a fazer atendimento e tal, né. E foi na época que eu estava estava escolhendo o que fazer no ensino superior. Se eu ia fazer direito, se eu ia fazer economia, se eu ia fazer administração, ou se eu ia fazer ciências contábeis. Então eu estava entre essas 4 áreas. E na época, né, eu tenho 50 anos de idade, então é bem lá atrás, né? A gente não era nada online. Você ia lá, pagava a taxa de inscrição, pegava todos os formulários, preencher a mão. Preencher a mão, entregar os formulários, né? E como eu estava ali em frente ao UEM, né? Fui lá, paguei a taxa, trouxe os formulários, deixei ali no bar, né? E fiquei fazendo os atendimentos e aí conversando com esse meu tio, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Eu falei, não sei, estou em dúvida nisso, naquilo, tal. Aí fui atender e uma hora que eu falei, agora eu vou sentar aqui, vou parar e preencher, ele preencheu o código de ciências contábeis para mim, né? Então não fui eu que escolhi ciências contábeis. Ela estava no meu radar, mas eu não tinha decidido, né? E assim, para fazer pegar um novo formulário, eu tinha que pagar uma nova inscrição, né? Sim. Então, não era fácil, né? Não era barato. Eu falei, agora vai ter que ser, né? Eu vou arriscar aqui, se não der certo nesse vestibular, eu tento outro depois, né? E aí entrei em contabilidade assim, né? Depois, obviamente, gostei muito, me apaixonei pela área contábil e tanto que estou até hoje nela, né? E estou ensinando nela. Mas assim, a área contábil, de fato, ela é uma área que, tentando responder objetivamente sua pergunta, né? Ela é uma área que tem um lado positivo e tem um lado negativo para quem quer ser pesquisador. O lado negativo é que você tem uma área ainda, se comparada, por exemplo, com administração e economia, você tem uma área que ainda é muito criança em termos de pós-graduação. Hoje, eu não sei exatamente o número, mas arrisco dizer que não seja mais do que 50 programas de pós-graduação no Brasil. E isso vem de 2010, 2015 para cá. Recente, relativamente. Eu não sei precisar exatamente, mas assim, até 2010 a gente tinha 2 programas de pós-graduação no Brasil, né? Então é uma área que sempre foi muito voltada para o mercado de trabalho, né? Então você forma o cidadão na universidade, ele vai para o mercado. Então esse é o lado ruim, né? Então você tem um campo que ainda é pouco desenvolvido, mas ao mesmo tempo é o lado bom. Porque tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para ser pesquisada, muita coisa para ser investigada, né? Então, o bom e o ruim, né, eles são 2 lados da mesma moeda. Eles acabam se complementando. É aquela velha máxima, né? Você pode olhar para o copo e ver ele meio cheio ou meio vazio, né? Depende da perspectiva. Então, assim, o lado bom é que tem muita coisa para fazer, o lado ruim é que você, às vezes, não consegue desenvolver muitas coisas porque você não tem uma massa pensante sobre determinados temas, como é o caso da educação. A educação em contabilidade é uma área ainda muito carente de pessoas que se dediquem a pesquisar, a investigar, a se aprofundar, né? Tanto que, assim, a comunidade da educação em contabilidade nos congressos, no Brasil de forma geral, ela é muito pequena. Assim, a gente conhece todo mundo, né? Não passa de umas... Não muda assim, né? Não, são poucas pessoas que você vai para os congressos, são novas caras, né? Nas sessões, enfim, nos debates, né? Então, o lado bom é esse, né? Você tem um campo em todas as áreas da contabilidade, não só na educação, né? Mas você também falta em muitas dessas áreas uma massa pensante onde você possa discutir e possa avançar, né, nas pesquisas e no conhecimento, né? Então, o que me motiva é isso, né? É tentar contribuir
nesse campo, né, tentar levar, né, e elevar o nível das discussões com as pesquisas que eu faço, com tudo que eu desenvolvo no campo científico em contabilidade, né, que hoje é o que me dá mais satisfação, né, de fazer, né. Hoje a gente estava brincando um pouquinho antes aqui, né, falando sobre a coordenação, né. A coordenação já não é uma coisa que me satisfaz, né. Eu faço, acho que faço bem, vou dar conta do recado. Tem experiência? Tem experiência e, assim, é um momento em que o curso precisa que eu desenvolva isso, enfim, é uma contribuição que, mas se fosse para escolher, né, ó, você tem 15 mais... pesquisa para fazer. Você quer escolher, você pode escolher, vai para cá ou vai para cá? Eu vou para o lado da pesquisa, que é o que faz mais sentido para mim hoje, né? Certo. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Agora a gente vai falar um pouquinho do campo da educação e a formação docência. O seu doutorado de professor é em educação com foco em currículo e ensino-aprendizado, né? Certo? Então, assim... Formação de professores, né? O currículo veio depois. O currículo veio depois, tá. Como é que a sua pesquisa em formação de professores, ela contribui para o curso de Ciências Contábeis? Você acha que existe algum desafio específico de ensinar contabilidade para essas novas gerações que estão vindo? Meu pai do céu, tem. Tem. Acho que em todas as áreas, né? Tem, assim, é um desafio bastante grande hoje, né, você entender o perfil dos estudantes que nós estamos recebendo, né? Por muito tempo, o curso de Ciências Contábeis é um curso bastante tradicional, né, bastante conservador, inclusive, né? E isso se reflete no perfil dos professores, no perfil dos estudantes, né? Então, por muito tempo, nos cursos de Ciências Contábeis, a gente encontrava muitos estudantes um pouco mais velhos, né? Assim, mais velhos, né? Mas, sim, com 25 anos, né, para cima. Que não é um perfil que em muitos outros cursos a gente vê, estudantes que saem do ensino médio, né, e já entram na universidade. Só que com o tempo isso foi mudando. Hoje, aqui mesmo na universidade, no nosso curso, o perfil dos nossos estudantes hoje são de estudantes muito jovens. Que saem do ensino médio. Que saem do ensino médio e ingressam já na universidade, né? Então, são estudantes com o perfil do mundo de hoje, né? Então, tecnologia, muita informação. Eu não lembro exatamente quais são as gerações, mas eu acho que eles se enquadram na geração Z, talvez. Não, acho que a Z é de 99, eu 2010. Eu sei que, assim, não são nativos digitais, né, porque não nasceram já no mundo totalmente digital, mas eles são totalmente ambientados no digital, né? Diferente de uma geração, não sei se é a alfa, enfim, tem várias, nunca né? sei, pra gente decorar é difícil. Mas tem uma geração que só que são pessoas mais novas, acho que hoje são mais adolescentes, que já nasceram, né, no mundo tecnológico, né? Não conhecem outro mundo, né? Mas, enfim, a gente tem que lidar com essa geração, né? E a gente tem que lidar com o ensino para essa geração. E esse é um problema, acho que não só para o curso de Ciências Contábeis, né? Mas para vários cursos, que é a gente entender o perfil dessa geração e a gente trabalhar o ensino para que essa geração seja bem qualificada dentro do que a gente precisa fazer, que é ensinar, né? Então, o nosso papel enquanto professor é ensinar, né? Então, essa é a nossa função, essa é a nossa profissão, o ensino, né? E a gente tem que considerar o dado que a gente tem hoje, e o dado que a gente tem hoje é uma geração com tais e tais características. Então, esses dados a gente precisa assimilar e ajustar, né, a forma como nós trabalhamos em sala de aula para atender a esse perfil. E aí está o problema, né? Quando a gente fala dessa necessidade de nós nos adaptarmos para atender esse perfil. O perfil dos professores não é esse mesmo. É o outro ainda. Isso, é um perfil mais conservador, é um perfil anterior. A gente, às vezes, discute, né, eu dou aula no mestrado também, e eu estou dando aula agora de didática do ensino superior. E uma das discussões que nós tivemos lá foi justamente
o papel do professor diante dessas novas gerações, né? O papel do ensino, né? Como ensinar, enfim. Foi uma discussão muito interessante, né? E tinha alguns professores mais antigos que falavam, né? Mas na minha época o aluno lia mais, mas na minha época isso, mas na minha época... Mas já passou, né? Não Exato. tem o que fazer. E aí eu falo, gente, mas nós não estamos mais na sua época, né? Cada época tem a sua característica, tem o seu aluno, e nós estamos numa outra época. Então, assim, você não está naquela época, você foi formado, você trabalhou, você se desenvolveu naquela época, mas hoje você atua nessa época, que é a época desse estudante, desse perfil, né? Então, é um desafio, então, no dia a dia. É um desafio tanto para você quanto para os colegas. Né? Isso, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande da gente discutir isso, inclusive, entre os pares, né? Porque a docência e o professor, ele é muito isolado, né? Então é difícil você ter uma abertura com os pares mesmo, com os colegas, para discutir essas questões, para propor inovações, para propor pequenas mudanças, né? Quando eu falo inovação, eu não falo uma mudança radical, né? É uma inovação incremental ali mesmo, né? Uma mudança pequena que às vezes surte um efeito importante, né? Então, é difícil a gente fazer isso, né? Até porque, como eu falei, a pós-graduação no Brasil, em contabilidade, né, ela é muito criança ainda, e é a pós-graduação o locus adequado para você formar os professores para trabalhar com o ensino. E a pós-graduação em contabilidade, por ser muito criança, ainda não tem essa preocupação. Então, mesmo na pós-graduação, quem está fazendo a pós-graduação hoje não tem muito contato com o ensino, né? Não tem muito contato com o campo da educação, com as teorias da educação, com as práticas vindas da educação, porque é uma ciência específica. Sim, tem metodologias, né? Exato. Então, é muito difícil a gente fazer essa ponte, né? E aí eu acho que o meu trabalho aqui no curso, lá no mestrado, enfim, em qualquer instância que eu vou, é tentar, de uma forma, né, ou de outra, tentar fazer essa ponte, né? Eu acho que a contribuição que eu tento dar é isso, né? Já que eu fiz doutorado em educação, já que eu estudo e pesquiso sobre educação, é tentar fazer essa ponte sempre para melhorar esse quadro, né? Então, assim, é um grãozinho de areia no meio de um Mas já deserto. É uma coisa, né? É interessante que você tenha formação em docência, então você tem noção, né? Eles, por vezes, não têm, né? Esse aprofundamento, e realmente... A maioria dos... em sala, né? O aluno também, às vezes... Tanto que a gente, aqui no curso, por exemplo, a gente implementou uma inovação que não existe em nenhum outro lugar no Brasil. Esse é o terceiro ano que a gente colocou isso, e sempre que a gente conversa e fala sobre essa metodologia, sobre isso que a gente colocou aqui no curso, né, as pessoas se espantam, né? A gente mudou o nosso estágio supervisionado, a forma em que a gente oferece o estágio no curso de Ciências Contábeis. Então, agora a gente oferece por áreas, né? E cada área que a gente oferece, a gente tem uma disciplina associada a ela, que chama-se PGCC, Planejamento e Gestão de Carreira em Contabilidade. Então, a gente oferece todo ano 4 ou 5 áreas. Então, esse ano a gente tem controladoria, controladoria e contabilidade gerencial, contabilidade para pequenos negócios, contabilidade para o terceiro setor. E aí a novidade é que a gente está oferecendo educação e pesquisa em contabilidade como uma área de estágio supervisionado. Né? Já tentando quebrar essa barreira, Exato. Né? E para assim, a gente, nos últimos anos, aqui no nosso curso, isso também não vem da minha cabeça, da cabeça do Jorge, né, que foi quem implementou isso, não vem do nada, né, vem de uma trajetória nossa aqui. Muitos estudantes nossos, né, ao longo do tempo, se interessaram em fazer mestrado, foram fazer mestrado, hoje estão dando aula com a gente, né, e muitos fizeram mestrado, estão espalhados para tudo quanto é canto aí. Então a gente falou, cara, a gente tem, né, uma característica importante aqui, que os nossos alunos se interessam pela área da educação. Bom, então, assim, essa experiência que a gente implementou, né, do estágio supervisionado no curso na área de educação e pesquisa em contabilidade tem surtido um efeito muito positivo, né, tanto para os nossos alunos, né, a gente tem alunos da primeira turma, da segunda turma, né, que
já estão fazendo mestrado, né, já decidiram ir pela carreira docente. E não só isso, né? Muitos alunos que fazem o estágio em educação e pesquisa em contabilidade fazem para melhorar, por exemplo, alguns aspectos que eles mesmos percebem de deficiência no aprendizado deles, por exemplo, de falar em público, de fazer um planejamento de uma aula, um planejamento. Então, muitos alunos relatam, né, todo final, né, de estágio, a gente faz uma apresentação, né, dos estágios de cada um deles, e eles falam que eu não quero seguir na carreira acadêmica, né, não quero ser professor, mas isso me ajudou no meu trabalho, a me comunicar melhor, a escrever melhor, a fazer trabalho em sala, né? Isso, que monta um trabalho. Então, a gente tem surtido um efeito positivo que a gente imaginou que era o efeito dos estudantes se interessarem pela área de docência, e esse é outro efeito que a gente não tinha pensado nele, né? Mas apareceu e está sendo muito positivo, né? E quando a gente leva essa experiência, né, para outras instituições, né, para os eventos, as pessoas falam, mas espera aí, você está falando da pós-graduação, né? Eu falei, não, a gente não tem pós-graduação lá, né? A gente não tem mestrado ainda. Mas vocês fazem isso na graduação, e como é que funciona? Aí você tem que explicar como é que funciona. Então, a gente já tem outras instituições interessadas em copiar, né? Enfim, levar o nosso modelo para ver se funciona para eles também, né? Então, assim, a gente tenta sempre buscar melhorar as condições, né, de formação do nosso estudante. E nesse caso específico, a nossa intenção também é melhorar o nosso ambiente profissional, porque esse estudante, ele volta para cá. Então, acho que de todos os professores temporários que a gente tem hoje no curso, eu acho que nenhum, só tinha um professor, que era o Clayton, que ele não era formado por aqui, não tinha passado por aqui. Os demais? Hoje, o contrato dele se encerrou recentemente, né? Os demais todos são ex-alunos nossos daqui, né? Então, a professora Isiele, que hoje é a contadora da universidade, ela foi nossa aluna também e é professora nossa, né? Enfim, né? Uma grande parte dos estudantes que saem daqui e fazem mestrado voltam para cá para dar aula com a gente, né? Então, isso para nós é muito positivo também, né? Sim. Porque, além do aluno despertar o interesse de ir para a docência, né? Ele quer voltar, né, e dar aula aqui com a gente, né? Claro que seria muito legal se ele também fosse embora, né? Vai dar aula na Federal do Paraná, porque ele leva também, né, as experiências daqui para lá, né? Mas a gente fica muito feliz que muitos deles vêm para cá, né? Alguns vêm, experimentam, ficam 2 anos e falam, não é isso que eu quero, saem. Mas pelo menos experimenta, já é um avanço, porque, né? Mas muitos vêm, dão aulas, saem para fazer mestrado, saem para fazer doutorado, né? Então, está sendo muito interessante essa... Abrangendo bastante. Não sei se respondi também, né? Respondeu sim. Agora, pensando no campo do processo de ensino-aprendizagem, como que o senhor enxerga a evolução dos currículos de contabilidade frente a essas constantes mudanças tecnológicas e normativas que a própria profissão, né, do contador exige? Então, essa é uma questão muito interessante, exatamente porque agora a gente está vivenciando um momento de ampla mudança nos cursos de ciências contábeis. Os cursos superiores no Brasil, né, quase todos eles são pensados e planejados a partir das diretrizes curriculares, né? Então, o curso de pedagogia tem, enfim, todos os cursos têm as suas diretrizes. Sim. E em ciências contábeis não é diferente, só que a gente estava até agora trabalhando sob o escopo de uma diretriz curricular de 2004. E ela foi mudada em 2024. Então, assim, levou 20 anos para a gente atualizar, enfim, o pensar, né, a educação em contabilidade no Brasil. E nesses 20 anos, obviamente, o mundo mudou, né, tecnologicamente falando, né? E a profissão contábil, ela hoje não é mais pensada
sem o uso de tecnologia, né? Ela é intensa em uso de tecnologia, inclusive. E aí os cursos muitos deles ainda desatualizados em relação a isso, né? O nosso curso aqui mesmo é um curso que, por uma série de condições, inclusive de infraestrutura, de capacitação docente, a gente tem uma defasagem muito grande no aspecto tecnológico, né? Então, hoje, a gente está nesse momento de transição. E é uma transição um pouquinho mais profunda, porque não é só uma questão de atualização tecnológica, é uma atualização de ementas e matrizes, da matriz curricular. A gente teve uma DCN que está induzindo o curso de Ciências Contábeis a fazer uma transição do ensino chamado tradicional, né, que é o que todo mundo pratica, para o ensino baseado em competências. Entendi. E o ensino baseado em competências, ele inverte a lógica do que hoje nós fazemos em sala de aula. Sim. O ensino baseado em competências pede que você coloque o estudante em situações de resolução de problemas prático-profissionais. E o ensino se baseia a partir daí. Então, você coloca o estudante para resolver um determinado problema, quer seja num estudo de caso, quer seja num laboratório de contabilidade, enfim, em qualquer situação. E aí, o professor tem que orientar ele a buscar o conhecimento necessário. Então, não é o professor que vai ficar fazendo a aula magistral, né, a aula tradicional no quadro. O aluno tem que desenvolver a criatividade para achar a solução adequada, né, ou mais adequada para aquele problema, ele tem que implementar aquela solução. Então, o professor, ele muda... Na metodologia ativa? O aluno também, no centro? Sim, exatamente. O professor conduzindo o processo. Eu tenho uma ressalva com metodologia ativa, né? Eu acho que toda metodologia é ativa dependendo de como você trabalha com ela, né? Até uma aula expositiva, ela pode ser ativa, né? Mas, enfim, a lógica é essa, né? Das metodologias ativas, onde o aluno é o centro do processo de aprendizagem, né? Então, ele é o protagonista. Né? O professor só conduz. Isso, ele é o condutor. Não que o professor tenha um papel diminuído nisso, né? Sim. Conduzir, às vezes, é muito mais trabalhoso do que você tá dando a sua aula. Uma aula tranquila ali. Exatamente. Então, esse momento é o que a gente vive hoje, né? Então, é um momento... Volto àquela minha fala lá no começo, né? Que você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? É um momento em que você pode ver um problema muito grande, e é também um problema muito grande, mas você pode ver também uma oportunidade. Por que é um problema? Porque esse é um processo que, como eu disse, né, em algumas colocações anteriores, que a gente tem um corpo docente muito conservador, um corpo docente que não tem ainda... Maturidade? Mas acho que é a qualificação necessária para trabalhar sob o ensino por competência. Porque a gente nunca fez isso. Não precisava, né? Exato. Então, assim, ele não é um corpo docente que não tem o conhecimento, mas ele vai ter que, assim, modificar a sua forma de fazer. Forma de fazer. Exato. Então, esse é um problema, né? A capacitação do corpo docente. A gente tem vários outros problemas, como infraestrutura das instituições. Sim. Para atender a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma proposta que coloca o curso com a possibilidade, né, a potencialidade de formar um profissional que atenda melhor, né, ao mundo do trabalho hoje, que é um mundo do trabalho tecnológico, é um mundo do trabalho que exige mais da cabeça do que do corpo. Soft skills, né, as competências. Exato. Então, hoje, por exemplo, você vai para os escritórios de contabilidade, né, os escritórios razoavelmente bons, né? Hoje você não faz muito mais coisas manuais, né? Você faz tudo no computador. Você busca um arquivo lá do cliente, coloca aqui no seu banco de dados, você analisa isso, você dá um comando, ele fecha isso, faz aquilo, você confere. Então não é mais... Né? Antigamente, quando eu trabalhava lá no Sesumar, lá em 1998, como estagiário, a gente digitava tudo. Era no computador, mas a gente recebia os extratos bancários do banco, sentava, abria o software e ficava lá digitando. Era o dia inteiro digitando. Num processo, talvez, né? Exato, Às vezes, Então, a gente pegava toda a documentação. Hoje não tem mais isso, né? Então,
a exigência do trabalho do contador, ela é mais intelectual do que braçal, né? Então ele usa mais a cabeça do que o corpo. As habilidades, né? Exato. Então, essa mudança no cenário da formação em contabilidade, proposta aí pelas DCNs, eu acho que ela é uma oportunidade da gente poder fazer a coisa acontecer e oferecer para o mundo do trabalho, para o mercado, para os escritórios, para as empresas, enfim, profissionais mais capacitados, mais antenados, que tenham mais autonomia, que possam se desenvolver melhor no ambiente de trabalho. Agora, a gente precisa fazer isso dar certo, né? E aí vai demorar tempo, porque não é só mudar o currículo. O papel aceita tudo. Então, se a gente mudar o currículo e não mudar a prática, e aí para mudar a prática leva tempo, porque a gente precisa capacitar o corpo docente, a gente precisa convencer o corpo docente, capacitar o corpo docente, fazer uma política institucional para que a gente tenha a infraestrutura mínima necessária para oferecer o ensino de qualidade. Então, assim, são vários desafios. Longo, Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ao longo dos próximos anos, ele tende a se modificar, né, consideravelmente, por conta desse ambiente que a gente está vivendo hoje. E a gente tem até 2027, né, ano que vem, para mudar as coisas. É de 2024 mudar, né? A 2027, né? Então, é bastante também, né? Porque falando assim parece que é fácil, né? Isso, mas é trabalhoso. Assim, é porque você tem que pensar todo um currículo agora com uma perspectiva diferente, né? Então, não é fácil, porque você tem que pensar coisas que você nunca teve que pensar. Quando eu entrei aqui em 2007, eu já fiz a primeira mudança de currículo, né? De quando eu estava aqui, né? Eu já tinha tido outras mudanças, né? Mas em todas as mudanças, acho que a gente mudou 5 vezes os currículos, o nosso currículo aqui, a gente teve que fazer atualizações, né? Pensar em um estágio diferente, mas assim, a estrutura do curso continua a mesma, né? A forma de trabalhar é a mesma. Agora não. Agora a estrutura, a gente tem que pensar em mudanças nela, a gente tem que pensar em mudanças nas metodologias, mudança na avaliação, mudança na qualificação do corpo docente, mudança na capacitação do corpo docente. É muita coisa que a gente tem que pensar ao mesmo tempo, né? Então a gente está, e não só nós aqui, estou dando exemplo daqui, mas o seu curso também, todos os cursos estão nessa mesma. A gente tem a gente criou um fórum dos cursos de Ciências Contábeis da Unespar e UEM, né? A UEM tem 2 cursos, né? E nós da Unespar temos 4 cursos, né? Então a gente está se reunindo periodicamente para discutir o ensino por competência. Exato, né? Porque nós temos umas experiências aqui que são muito legais para os outros cursos, né? E eles também têm algumas experiências que são muito legais, e a gente está discutindo, ninguém está entendendo direito isso daqui, então vamos discutir para a gente chegar no entendimento, para poder fazer um planejamento em cada um dos locais mais adequado, né? Então a gente está num trabalho bastante intenso, né? Bastante trabalhoso, realmente. Muito trabalhoso, né? E paralelo a isso, a gente está pensando numa pós-graduação em Ciências Contábeis também aqui, informação, né? Então, assim, tá uma loucura, né? Mas vai dar certo, confia. Já é um avanço, né? Já. O fato de estar em movimento já é importante, Sim. né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa, tá? Contabilidade e empresas familiares. O contexto, né, disso é conectar a atuação dele, né, na graduação da Unespar e na pós-graduação da UEM, para a gente conversar aqui. Então, além da educação, o senhor também pesquisa contabilidade e controle gerenciais em empresas, né? No caso, empresas familiares. Por que esse nicho ele é tão relevante para a economia brasileira e quais são os maiores gargalos de gestão que você identifica nessas organizações? Tá, vamos lá. Essa é a minha segunda área de pesquisa, né? Não é a minha principal, inclusive, né? É a educação que é a principal, e assim, o grosso, né, do meu trabalho de pesquisa está focado em educação mesmo, né? Mas eu trabalho com essa linha de pesquisa muito por influência da Cristina, minha esposa, que também é professora aqui, Ela né? gosta dessa parte. E essa é a área dela, né? Empresas familiares. E assim como ela desenvolve alguns trabalhos em conjunto na educação, eu também desenvolvo alguns trabalhos em conjunto com ela nas empresas familiares, né? E é um campo fascinante mesmo, né? O das empresas familiares. Porque são
A maior parte das empresas brasileiras, elas, assim, estou falando do grosso, né, das empresas brasileiras, elas nascem familiares. Né? Então, é normalmente alguém que tem uma ideia e que puxa toda a família e vamos fazer a coisa acontecer. De geração em geração. E, às vezes, várias dessas empresas, né, se tornam grandes empresas, se tornam empresas relevantes. Só que, nesse processo de crescimento dessas empresas, né, por serem familiares, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gestão de empresas familiares tem características muito particulares, elas são bastante conservadoras quanto ao controle e quanto à profissionalização da gestão. Né? Então, o que a gente mais vê hoje, né, em termos de problemas com relação a empresas familiares, e aí esse problema é um problema que se transforma em pesquisa, né? Porque se é um problema para a empresa, é um problema também acadêmico e de investigação, né? Esse processo de profissionalização e um outro processo que também implica em bastante embates, né? Familiares, né? Que é o processo de sucessão nessas empresas, né? Então, profissionalização e sucessão são dois processos que geram a maior parte das pesquisas das empresas familiares, né? E aí eu não lembro qual é a sua outra parte da pergunta. Qual que é o gargalo nessa parte da gestão que você identifica assim, dentro dessas organizações? Eu acho que são esses dois mesmo, né? Os gargalos e as oportunidades ao mesmo tempo, né? Então a gente, aqui, por exemplo, na região, a gente já pesquisou, junto com a Cristina, 3 empresas, né? Que são aqui da região, né? E são empresas grandes, são empresas bem estruturadas, são empresas que faturam na casa aí de quase 1 bilhão por ano, né? E todas elas, né, têm esses gargalos de profissionalização. Uma delas, por exemplo, ficou... ela já está aqui na região, acho que, nossa, sei lá, meu pai era representante comercial de uma empresa e há 35 anos atrás ele vendia para essa empresa aqui. Ela, né? Já bem consolidada. E assim, ela não tinha orçamento, ela não tinha controle gerencial. E consolidada, né? E já é uma empresa consolidada que faturava na casa do bilhão, né? E ela não tinha orçamento, né? Então ela não tinha... a estrutura de gestão dela era toda familiar, né? Então os patriarcas, né, pai, mãe e os filhos, né, os irmãos, cada um estava aí numa posição, né, e tinha o CEO, né, um dos filhos era o CEO, e ele não conseguia convencer, né, pai, mãe, os irmãos, né, mudar o processo de que tinha necessidade de, né, criar um orçamento, de fazer o controle, de fazer a medição, né, de desempenho organizacional, enfim. Então, esse é um dos gargalos, né, importantes para a maioria das empresas familiares. Se a gente pegar, por exemplo, a literatura científica sobre empresas familiares, a gente vai perceber que a maior parte das pesquisas está relacionada a isso, a controles gerenciais, a sucessão familiar, a profissionalização da gestão, né? Então, esse é um problema recorrente, né? Muitas empresas familiares, por exemplo, elas chegam a um ponto de constituírem um conselho, né? E esse conselho largar a mão de toda a gestão e contratar CEOs para poder profissionalizar a gestão, porque eles chegaram num ponto em que eles não conseguem mais dar conta e a tendência é a empresa perder o controle total. Então, a família chega num ponto em que nós não conseguimos dar conta e não queremos, não entramos num acordo, mas chegamos num acordo de que precisa alguma coisa ser feita. Então, vamos contratar a gestão, profissionalizar a gestão. Terceiriza daí. Isso, e eles ficam só de donos. Isso, ficam num conselho consultivo, né? E acabam nem tomando decisão. Não, né? Eles só estão ali. Eles só estão ali, eles dão as diretrizes, né? E eles são responsáveis por contratar e demitir, né, os CEOs, né? Mas eles dão toda... Eles são tão ativos, assim, né? Exato. Que coisa, né? Se deixar assim na mão... Não, né? A gente fez uma pesquisa ano passado, ano retrasado, acho que foi ano retrasado.
um ano retrasado, numa empresa, não é bem daqui, da região, né, mas é próximo aqui, que ela tem mais de 15 mil funcionários no Brasil, 10 mil funcionários no Brasil, se eu não me engano, 10, 11 mil funcionários, né? E assim, cara, é uma empresa consolidada, conhecida nacionalmente. E assim, você vai lá e conversa com o fundador da empresa, conversa com os irmãos, conversa com o pessoal que trabalha lá, e aí você fala, cara, uma empresa desse tamanho, assim, né, com essa estrutura que todo mundo conhece, que todo mundo tem como referência, às vezes, da área, e você fala, gente, e a gente, né, não acredita que, às vezes... Falta uma estrutura. Exato, falta uma estrutura de gestão, falta uma estrutura de governança para essa empresa, né? Mas esse é um campo fascinante também, né? Eu não me envolvo tanto, né, porque eu também tenho outras... O seu campo que te fascina mais. Outras áreas, né? Sim. Mas sempre que eu posso, eu acompanho. A gente tem um projeto em conjunto com a Cristina, né, que a gente desenvolve. E é uma área que vale... Se trouxer a Cristina para falar aqui, acho que 1 hora de podcast é... Pouco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação lá da contabilidade da UEM, né, que você trabalha lá, contribui para as discussões. Então, o que você traz para os alunos da graduação aqui do campus de Campo Mourão, voltado de lá? O que você aplica lá que você consegue trazer para cá, para seus alunos? Bem que agora você não está tão em sala, né? Não, coordenação. Esse ano não. Mas vamos pensar assim até o ano passado, então. Assim, trabalhar na pós-graduação, né, é você estar antenado com o que está de mais atual, né, naquele teu campo, né? Sim. Então, eu trabalho com 2 disciplinas na pós-graduação. Análise de dados qualitativos, né, que eu trabalho com pesquisa qualitativa, e aí tem uma disciplina, né, de análise metodológica, né, que é de análise de dados qualitativos, e aí uma outra disciplina que eu estou ministrando agora, nesse primeiro semestre, que é didática do ensino superior. Né? Então, assim, tanto uma quanto outra, né, me ajuda e faz com que eu me atualize, né, e possa tentar oferecer para os estudantes, né, um conhecimento mais atualizado, né, um conhecimento mais atualizado e mais útil para o que eles vão encontrar hoje no campo, por exemplo, da pesquisa, né, no campo da docência, né? Então a gente discutindo sobre didática esse ano, né? Eu não estou em sala de aula, mas assim acho que com essas discussões na cabeça eu poderia também me tornar um professor um pouquinho melhor, né, do que eu acho que eu já sou, né? Então, enfim, eu acho que existe uma troca que ela não é muito objetiva, não é muito mensurável, né? Mas é uma troca importante porque te mantém em movimento, te mantém pensando sobre a educação, sobre o ensino, sobre pesquisa. E quando você vem para a sala de aula da graduação, você coloca tudo isso também aqui, né? É difícil de você diferenciar os níveis, né? Só porque aqui é graduação, aqui é graduação, lá eu vou ser mais exigente. Não, você acaba misturando as coisas, né? Claro, você não vai cobrar, né, e não vai exigir de um estudante de graduação o mesmo que você exige de um estudante de pós-graduação. Mas, assim, o conteúdo, o conhecimento, as práticas, elas são as mesmas, né? Então... é uma troca que você tem, né, e que eu acho que mantém a gente vivo, né, na profissão, faz a gente se motivar mais, né, para o ensino. Está sempre estudando também. Isso, né? Porque eu penso que em contabilidade é mais quantitativo as análises, ou diferente? Não, a tradição, né, da criança da pesquisa em contabilidade, como eu falei, é quantitativo. Qualitativo é um jeito diferente de ver a pesquisa. Exato. Para a contabilidade, né? Porque, como eu falei, ela é criança no campo da pesquisa e isso ainda é uma discussão recorrente. Por exemplo, no campo da administração, né, que em termos de surgimento profissional, as 2 profissões surgiram mais ou menos na mesma época no Brasil, 1945, por aí, 1950. Só que a pós-graduação em administração surgiu bem antes que a contábil, né? Então, o que a gente está discutindo hoje, por exemplo, sobre pesquisa qualitativa na contabilidade, já é algo vencido há muito tempo, né, na administração, né?
Então, a administração ela já tem um nível de evolução muito maior, né, nesse sentido. O que eu estou dizendo com isso é que, cara, a gente tem muita coisa para fazer, né? Sim. Então, acho que isso motiva a gente a discutir Sempre bastante sobre isso. Se modernizando também, né? E Isso. tentando fazer as pessoas do curso também entenderem, né, a importância. Porque as duas pesquisas são bem legais, são formas diferentes de fazer e contribuem da mesma forma. Sim, mas assim, de forma geral, se você vai para pós-graduação em contabilidade, a predominância da abordagem quantitativa dados, né, prevalece. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre extensão e filosofia. Na sua visão, qual que é o papel do professor pesquisador em levar o conhecimento técnico da universidade para a comunidade externa? Sai um pouco aqui, porque a gente tem essa função social, né? Trabalhar aqui, desenvolver aqui, mas a gente tem uma contribuição que a gente deve para a pessoa lá fora, né? Para a nossa comunidade externa. Como é que você acha que isso acontece? O que pode ser feito? Muito incipiente ainda, apesar de que a gente já tem uma abertura maior e uma indução maior a isso, né? Mas eu ainda acho que é muito pouco, né? E a gente sabe fazer muito pouco essa ponte com a sociedade de forma geral, né? Desculpa, aqui, problemas técnicos. O meu está funcionando aqui, né? Tá. Mas eu acho que a gente sabe fazer muito pouco ainda essa ponte, né? Com a sociedade, de levar o que a gente faz aqui dentro, né? Tanto que eu acho que isso é um dos grandes causadores das fake news que a gente escutou há tempos atrás e ainda escuta muito, né? Sobre o que a gente faz aqui dentro da universidade, né? Para não criar polêmica, né, e falar dar só um exemplo, a maioria das pessoas acham que a gente só dá aula aqui dentro da universidade, né? A gente não faz mais nada, né? Por outro lado, a gente também não tem muita iniciativa de mostrar o que a gente faz, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa de mais iniciativa, né, nesse sentido, de sairmos dos muros da universidade mesmo. Exatamente. Eu acho que um caminho, hoje, acho que a bola do momento, né, a bola da vez, né, é a extensão mesmo, né? Então, quando eu entrei aqui em 2007, né, até algum tempo atrás, era a pesquisa. A pesquisa era o que tinha mais recursos, era o que tinha mais editais, né? Hoje é a extensão. E até porque a gente tem já um processo de curricularização da extensão, né? Então, isso já é uma indução importante. Agora, o nosso papel, eu acho que a nossa relevância, ela acabaria sendo muito mais relevante, né, o nosso papel para a sociedade, se nós estivéssemos ocupando mais espaços fora, né? Bom, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ainda ocupar mais espaços fora da universidade, né? Levar mais o nosso conhecimento para a universidade. E aí, falando especificamente de contábeis, né? Ampliar um pouquinho mais o leque e mostrar o que a gente faz além do imposto de renda. Porque todo mundo assim, a gente está numa época agora em que, inclusive, o imposto de renda, né, está em período, né, de declaração, e as universidades estão fazendo um monte de campanha, né, e nós também aqui vamos fazer as campanhas, inclusive. Mas a gente não faz só imposto de renda, né? Não é só isso que a universidade ajuda a população, que ajuda o contribuinte, que ajuda as empresas, né? Então a gente tem que mostrar um pouquinho mais isso, né? Mas isso também passa por um processo de adaptação e de capacitação do professor, para ele entender que ele é parte do trabalho dele também ir para fora da universidade, representar a universidade e desenvolver os projetos de extensão, levar o conhecimento para fora, levar o aluno para fora, né, para fazer a ponte com o aluno também. Então, eu acho que é importante, né, esse momento do fortalecimento da extensão por isso, né, para a gente ter essa abertura. A pesquisa já está consolidada, né, então a gente já faz bem a pesquisa, a gente já desenvolve bem a pesquisa. Eu acho que agora a gente precisa desenvolver bem a extensão, quer dizer, o ensino e a pesquisa, né, acho que a gente já faz bem isso, né.
E a extensão, que sempre foi o patinho feio, né, do tripé da universidade, eu acho que agora está num momento muito positivo e que tem que ser mais fortalecido mesmo. É até legal porque a gente tem uma visão muito engessada também sobre a contabilidade, né? A gente também pensa que o profissional de contabilidade é só aquele do escritório, mas não só, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas e você vai ser a melhor pessoa para falar, né, que é a sua área, mas eu acho que levar para fora também desmistifica isso, né? Tira um pouco essa ideia engessada sobre o contador, que é só o escritório, ele não precisa se modernizar, a tecnologia não precisa vir, mas precisa sim, né? Porque a demanda do mercado tá aí. Agora uma pergunta de encerramento. Essa é boa. Estoicismo, adoro. Você cita que o estoicismo e o zen budismo, eles são formas de encarar a vida, né? Então, de que maneira essa postura ética e filosófica auxilia no seu rigor, né, e na sua disciplina, aqui dentro da vida acadêmica e científica? Nossa Senhora. Conectar. Bom, assim, tem uma conexão, né, obviamente. O estoicismo e o zen budismo, em alguns pontos, eles convergem bastante, né? Assim, são duas filosofias, né? O zen budismo, ele também tem uma pegada um pouco espiritual, né? Mas o budismo, né? Mas o zen budismo especificamente, ele não é necessariamente só espiritual, né? Então ele também é uma filosofia de você encarar a vida. E assim, eu me interessei pelo zen budismo e pelo estoicismo por conta de um professor chamado Robson Cruz. Ele é um professor da PUC de Minas Gerais e ele escreve, ele é psicólogo e ele pesquisa sobre escrita acadêmica. E eu já tinha lido algumas coisas sobre o estoicismo, né, já conhecia. E ele escreveu um livro chamado, eu não vou saber a ordem, né, mas é Escrita Acadêmica e o Zen Budismo, ou Zen e a Escrita Acadêmica, alguma coisa assim, né, não sei qual é a ordem. E aí eu falei, caramba, né, uma coisa interessante, né. Aí comprei esse livro dele e fui ler o livro, né, e aí, assim, as coisas que ele dizia ali, né, vinculando o Zen com a escrita acadêmica, fizeram todo sentido para mim. E aí eu comecei a fazer a associação com o estoicismo, né, a filosofia estoica, né, e vi que tinham muitos pontos em comuns, né, e aí comecei a me aprofundar nisso, né. Então, assim, para a vida acadêmica como um todo, né, para a vida como um todo, mas para a vida acadêmica, essas duas filosofias, elas me permitem entender melhor a vida e as pessoas. Como as pessoas são, como elas agem, a respeitar, né, o tempo de cada um, né, mesmo que você não concorde, né, mas você tem que respeitar o tempo e a forma de ser, né, e de viver de cada um, de cada sujeito. Bom, e assim, eu acho que a vida, né, que a gente tem é essa daqui, aqui e agora, né? Assim, o passado, ele já não pode... você não consegue mudar o passado. Você consegue mudar a narrativa sobre o passado, mas o passado em si você não muda, né? E já não te pertence mais, né? E o futuro também não te pertence, né? Porque... Tem controle, né? Exato. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a um segundo, né? Esse é o fato, né? E você vai sofrer por isso, né? Exato. Então, o que você tem que fazer é o que está ao seu alcance agora. E fazer bem feito e fazer da melhor maneira possível, né? Então, o Zen budismo e o estoicismo me ajudam a lidar com essa situação, né? E uma coisa que é muito importante, que foi muito importante para mim em termos de compreensão, né, dessas duas filosofias, é a questão da finitude, né? Então, a gente vive como se fosse eterno, né? E a gente não é eterno, né? Então, a gente não pensa na perspectiva da finitude. E todos nós somos finitos, não sabemos quando, eu espero que seja bem lá na frente, né? Mas, assim, não adianta a gente ficar fazendo 1000 planos, não significa que a gente não tenha que planejar as coisas, Ou né? sonhar, né? Exato, mas pé no né? chão, né? Exato, mas assim, o que a gente precisa realizar tem que ser realizado hoje, tem que ser realizado bem feito hoje.
e com bastante cuidado e com bastante respeito, né? Então, eu acho que essas duas filosofias combinadas me ajudam a desenvolver melhor o meu trabalho, né? Porque eu penso nessa perspectiva quando eu estou fazendo pesquisa, quando eu estou lidando com professores, estudantes na condição de coordenador de curso, quando eu estou dando uma palestra, quando eu estou dando minha aula em sala de aula, quando eu estou dando... Assim, respeitar sempre o ser humano, né? Entender, né, que todo mundo tem os seus BOs, né? E que todo mundo é diferente, né? E isso que é o legal nas pessoas, né? Então, Sim. valorizar isso e, enfim, tentar fazer o meu trabalho, levar a minha vida da melhor forma possível. E mais calmo, tentando, né? Mais calmo, com menos estresse, né? Às vezes o mundo Não não, facilita muito, né? não facilita, né? A vida não facilita, né? Os Exato. estudantes, né, Maria, não facilitam, né? Botando a Maria na fogueira aqui, né? Mas, enfim, a gente tenta buscar, né, fazer uma conciliação nesse sentido, né? Elas ajudam nesse sentido, né? Não só para pesquisa, não só para Pra a vida. vida profissional, para a vida como um todo, né? Mas como a pesquisa, o trabalho é parte da vida, né? Então, É que as pessoas são difíceis e a gente deve ser difícil na vida de alguém, né? Mas com a gente certeza. precisa delas pra viver, né? Não tem como viver sozinho. O ser humano A gente não foi feito pra ser só. Exato, o ser humano tem uma característica, né? Ele é um ser relacional, Sim. né? Vários animais, né, Cadeia. são relacionais também, né? Mas a característica do humano é a relação, né? Então você tem que se relacionar com as pessoas, né? Com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. E aí, assim, a docência é mais ainda, né? Porque eu sempre falo que se você quer ser professor, a primeira coisa que você tem que gostar é de gente. Se você não gostar de gente, né? Não é a melhor área, né? Não, porque a profissão docente, e aí é uma outra coisa que as pessoas têm que entender também, né? Que a docência é uma profissão, né? Ela não é um dom, né? Ela não é... Ninguém te dá, né? Não foi Deus que te deu o dom de ser professor. Você se torna professor, se constrói como professor. Você pode ter uma série de aptidões que facilitam a sua função de professor, né? Mas você não nasceu para ser professor, você se torna professor. E eu falo que a primeira coisa que todo mundo que quer ser professor, né, precisa entender é que vai lidar com gente o resto da vida. E se não gostar de lidar com gente, e com gente de todas as matizes, né, vai ser uma coisa difícil de trabalhar, né? Então, eu sempre falo, né, o que tem de legal e o que tem de ruim na docência são as pessoas, né? Porque é o que dá sentido, né? E é o que também às vezes atrapalha, né? Porque como somos humanos, né? Então a gente também tem aqueles que a gente não vai com a cara, aqueles que não vão com a nossa cara, aqueles que não bate o santo, De jeito né? nenhum não dá certo, né? E é a pessoa que mais fica ali na tua vida. Mas né? como profissional, você tem que lidar com a situação da melhor forma possível, né? Então, você tem que entender isso, né? E a partir disso, eu acho que entendendo isso, você consegue lidar melhor. desenvolver melhor o seu trabalho, né? E aí o estoicismo e o zen budismo ajudam, né, a entender isso melhor também. Mas é desafiador, né? Muito, totalmente Todo dia, desafiador. né? A prova tá ali. Às vezes eu brinco, né? E é uma brincadeira mesmo, né? Que me perguntam, né? Poxa, fui recém-eleito coordenador, né? Como é que tá a coordenação, né? Acabou Acho de que começar. a Maria tá dando risada porque ela já deve ter escutado eu falar isso, né? Mas eu falo assim, não, assim, seria a melhor função se não tivesse que lidar com o professor e com o aluno. Tira professor e tira aluno da equação, é a melhor coisa ser coordenador, né? Mas infelizmente não tem como, né? Mas é uma brincadeira, né? Porque sem o aluno, né, não tem sentido, né, Estar aqui. termos isso tudo aqui, né? Não tem sentido o que vocês estão fazendo aqui, inclusive. Né? É isso, professor. A gente já está encerrando. Queria te agradecer pelas suas contribuições, por você ter trazido essa ideia, né, de contabilidade, metodologias novas para o curso, para a gente também repensar e reconstruir e desmistificar o conceito de só imposto de renda, né,
só escritório. E por toda a sua trajetória também, parabéns, né? Que você continue aqui na universidade, fazendo muita pesquisa, agregando muito para o seu curso, principalmente. E que venha a pós-graduação, né? E tudo que vocês estiverem almejando. Tomara, tomara. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Gostei bastante de participar, de bater esse papo aqui. É um projeto legal de vocês, né? Espero que vocês continuem por um bom tempo aí com ele ainda, porque eu acho que tem muita coisa para discutir, né? A universidade é muito rica, né? Então vocês nunca vão ter falta de pauta para isso, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Espero que, né, a nossa conversa hoje possa ter contribuído de alguma maneira aí para ajudar a pensar os vários pontos que nós discutimos. Obrigado.